Capítulo 14. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? É sempre assim, né? A pessoa não ofertou nada, mas reclama quem faz, né? Infelizmente, temos pessoas em nossa volta que não ofertam nada para Jesus, mas ficam queixando daqueles que gastaram às vezes muito, ou tempo, ou oração, ou o que é que seja. Faz parte da raça humana. Versículo 5. Ele poderia ser vendido por 300 denários, o dinheiro dado aos pobres, e eles a repreendiam severamente. Deixa-na em paz, disse Jesus. Porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres, vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. É só juntar, como diz o ditado popular, né? A fome com a vontade de comer, a pólvora com o pavio, de repente, quer dizer, um quer entregar e o outro também quer matar, juntou, a festa foi feita aqui contra Jesus. Versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, entre na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Uma vez eu fui estudar sobre isso, como é que saberia? Alguém andando na rua com um pote para falar que é a pessoa que ia fazer referência para poder seguir e buscar o lugar da ceia, que Jesus ia fazer a ceia. E aí, estudando culturalmente, homens não carregavam vasos de água. Então era realmente fácil de ver quando você via, não sei se isso é verdade, algum estudo que eu baseei nele para poder te dar essa referência aqui. E que por isso foi fácil para os discípulos encontrar a quem eles deveriam seguir. Então o homem carregava um pote de água, ele virá ao encontro de vocês, sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobilada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Outra curiosidade é que não existia mesa, né? Era um formato de U que as pessoas se assentavam, um tablado mais baixinho, e que elas se assentavam de forma reclinada. Por isso que fala que João encostou no peito de Jesus. Eles se assentavam para os lados e a mesa não era alta, não tinha cadeira, sentavam-se ao chão, se inclinavam e comiam. A mesa era em formato de U para que um pudesse ver o outro. Versículo 16. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse, digo que certamente, aqui ó, reclinados à mesa, olha, eu vou repetir, hein? Versículo 17, ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, onde? Naquela casa a gente tinha separado para fazer a ceia. Versículo 18, quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse, digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um a um lhe disseram, com certeza não sou eu. Afirmou Jesus, é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos discípulos, dizendo, tomem, isso é o meu corpo.
Em seguida tomou o cálice, deu graças, oferecendo-o aos discípulos, e todos beberam. E disse-lhes: Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus, no milênio. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: Asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistiu ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui por enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu der saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Lembrando que a condenação só acontecia quando existia mais de 2 testemunhas. Uma única testemunha não condenava ninguém a crime algum. Precisava ter mais de 2 testemunhas. Então saíram procurando pessoas que justificassem prender ou matar Jesus. Versículo 56. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se adiante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que esses fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou:
Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos os julgavam digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize! E os guardas o levaram, dando-lhes tapas. Lembrando que essa ação de rasgar a roupa era uma indignação, alguma coisa que estavam muito inconformados e eles rasgavam as suas roupas em protesto àquilo que estava sendo dito. E colocar cinza na cabeça era sinal de humildade. Existem alguns simbolismos que você entende aqui depois, quando você vai lendo a Bíblia, do povo judeu, principalmente dessa época. Estando Pedro embaixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali por perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. É importante que a gente pense e reflita que quando Deus nos fala alguma coisa, mesmo que pareça ilógico para nós, se Deus nos revelar que temos às vezes um comportamento errado, o Espírito Santo nos convencer de alguma coisa que estamos fazendo, mas você foi egoísta, ou você foi cruel, ou você pensa e reflita. Porque se o Senhor disse, é verdade. Jesus disse lá: olha, os 12 vão me abandonar. Não, de jeito nenhum, prefiro morrer. Os 12 abandonaram. Jesus falou para Pedro: Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, prefiro morrer com o Senhor. Negou. Então, se o Espírito Santo hoje te convence do seu pecado e traz entendimento de algo errado que precisa ser consertado, acredite em Deus, acredite em Jesus. Ele com certeza sabe melhor do que você mesmo, do que eu mesmo, acerca do coração. Amém? Aguardo você aqui amanhã para mais leitura da Palavra de Deus. Até lá!